Desde incontáveis tempos, a humanidade terrestre tem recebido o auxílio de forças além da compreensão cognitiva atual. Trata-se de uma organização estelar enviada por Deus, a qual conforma uma aliança celestial de seres de luz, que tem guiado e protegido a Terra e outros planetas, ajudando os seres humanos a superarem seus desafios e a encontrarem o tão necessário equilíbrio. Por meio de intervenções sutis e mensagens espirituais, essa organização trabalha incansavelmente para restaurar a harmonia no universo, conduzindo cada espírito e cada alma ao seu verdadeiro propósito. Olá, buscadores! No vídeo anterior nós começamos a aprofundar sobre o assunto de Columbi, a grande organização oriunda das estrelas de caráter positivo que desde antes mesmo da conformação do planeta Terra já tem trabalhado para auxiliar todas as humanidades que estão nessa jornada de vida, de ascensão espiritual, de evolução como seres dotados de consciência e, sobretudo, também para alertar sobre a outra organização estelar que se espalhou pelas galáxias, a qual se instalou por aqui em determinado momento e que tem causado uma grande desordem por onde quer que passe. Num primeiro momento pode parecer um assunto de ficção, que está cheio de fantasias e sem importância. Só que quando você visualizar mais elementos dessa incrível pesquisa e conectar vários dos pontos existentes, eu não tenho a menor dúvida de que, assim como eu, você também se apaixonará por este conteúdo e vai conseguir, a partir disso, sanar muitas dúvidas, compreender vários outros enigmas que sempre tem tido, encaixar muitos personagens históricos dentro de um novo contexto e finalmente visualizar uma luz no fim do túnel sobre essas questões espirituais que por vezes parecem não ter uma solução lógica e aparente. Com destreza, ao longo dos nossos estudos, você certamente será capaz de descobrir individualmente de qual lado se encontra cada indivíduo que te disseram serem santos ou pecadores, durante essa arrastada batalha estelar, já que é impossível disfarçar por muito tempo o fruto de uma árvore. Conforme vamos avançando nas investigações, ficará evidente também aquela citação que menciona uma conhecida passagem que diz: "Não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo das trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes." Eu já posso adiantar que foi a partir do momento que eu aprendi essa sabedoria que eu consegui me afastar das minhas crenças limitantes em todos os sentidos e aspectos, podendo me desvencilhar e deixar atrás todas aquelas ideias que mais me confundiam e me alienavam, passando então a começar a compreender que, mesmo estando repleta de problemas, injustiças e caos, a nossa humanidade nunca esteve desamparada nem desassistida, e que era minha cegueira e ignorância que não me deixavam perceber todas as ajudas que temos recebido ao longo do tempo. Nós, como buscadores imparciais e independentes, não podemos nos aferrar a nenhuma ideologia, a nenhuma doutrina de nenhum tipo, e precisamos urgentemente entender que as nossas paixões, os nossos medos, preferências e desejos não podem ser balizadores nessa jornada de busca por respostas. Assim, pessoal, nós devemos sempre considerar a possibilidade de estarmos redondamente enganados, estando sempre dispostos também a mudar de opinião. Então note que ser um buscador também é sobre isso, ter a consciência de que sim, existem muitas informações disponíveis para esclarecer nossas maiores incertezas e que basta primeiro ter a humildade de reconhecer que precisamos estudar com singeleza e mente aberta para encontrar as respostas que tanto temos desejado e necessitado. Este assunto de Columbi também servirá para entender qual o papel e o que são as profecias, e aos pouquinhos vamos compreender a missão e vários códigos secretos de alguns personagens históricos, como aquelas pessoas conhecidas como Jesus Cristo, Buda, Hermes Trismegistro, Maria Madalena, a Virgem Maria, Salomé, Maria, a mãe de Tiago, entre outras, e como tem ocorrido o contato entre os seres humanos com os seres provenientes das estrelas. Gente, assim, isso realmente mudou a minha percepção sobre a vida por completo, e quem assistiu aos vídeos anteriores já sabe que alguns destes estudos transformaram completamente a minha maneira de ver o mundo e sobre a espiritualidade como tal.
Então fiquem aqui comigo, já se inscrevam no canal e deixem o like, porque o vídeo de hoje é uma dessas sabedorias sensacionais que servem como base para mudar a compreensão sobre a vida, sobre os mistérios da nossa existência e sobre o chamado desconhecido. Bom, recordando novamente, Columbae é um termo que pode ser traduzido como pomba, e este é um símbolo muito conhecido principalmente em algumas religiões. Só que veja que este assunto é tão vasto, mas tão vasto, que também pode ser analisado sob a ótica das mitologias. Eu cheguei à conclusão que essa mistura de conceitos pode ser uma estratégia da outra organização, a de caráter negativo, para nos confundir e rotular os agentes de transformação e também os conhecimentos verdadeiros, para tirar com isso o mérito e a importância do outro grupo e também dos saberes. Dessa forma, buscadores, o conjunto de estrelas denominadas como Pleiades, portanto, pertence a um mundo sistêmico composto por 3 logossóis universais, girando em seu entorno Alcyon, que é um Sol central maior. Ao redor destes 3 sóis se encontram 43 planetas, e um destes locais se chama Chi-El-Ro. Como já mencionado que tudo fica mais fácil se considerarmos o idioma espanhol, esse Chi-El-Ro se aproxima da palavra cielo, que é traduzido como céu. É fundamental e imprescindível também retomarmos aquela ideia de que quando estudamos sobre espiritualidade, nós iremos nos topar em muitos casos com códigos cifrados e símbolos, que ao serem interpretados, liberam outros conhecimentos incríveis. Esclarecido isso, dentro da mitologia grega, as Pleiades eram perseguidas por Orion, que era também conhecido como o Caçador. Em determinado momento, Orion invade as Pleiades com o objetivo de manipulá-las, só que para ajudá-las a escapar, Zeus, em uma tentativa de restituir os danos causados, converte-as em pombas, ou em um conjunto de estrelas da constelação de Touro. Então já vá tomando nota, pessoal. A pomba é um símbolo que denota o programa de restituição dessas humanidades tocadas pelo assédio de Orion, o qual busca retorná-las à sua codificação original. Veja como aqui também existe o objetivo de uma restituição a uma condição anterior, como no caso de Adão, que teve suprimida uma hélice genética, aquele símbolo da costela. A organização de Columbae pode ser dividida então em 4 grandes grupos, e cada um deles pode ser referenciado com um nome, como por exemplo, o disco dourado, a gota da vida, o cascavel alado e o ovo das criações. Para que fique mais didático, digamos que cada uma dessas organizações possui um comandante e está relacionada com um guardião de um conhecimento e é responsável por uma parte do plano estelar. Eu gostaria que você já vá se dando conta de que o nosso despertar espiritual vai acontecendo aos poucos e que tendemos a nos inclinarmos com algumas das essências desses personagens. Mais adiante nós falaremos mais sobre isso e você mesmo irá se identificando com algumas das características de cada um deles. Por ora, perceba que no disco dourado, Uriel é o decodificador de símbolos, da inteligência e da estratégia. Na gota da vida, Gabriel representa um mensageiro, dotado da essência da compreensão e da sabedoria. No cascavel alado, Miguel é o justiceiro, o protetor e o guia. E no ovo das criações, Rafael representa o curandeiro da saúde do espírito, reforçando o amor e a ressurreição. Ao estudar sobre o impacto de Columbae sobre a humanidade terrestre, nós precisamos considerar que este programa tocasse todos os cantos do planeta, não ficando restrito apenas a algum grupo ou zona geográfica específicas. Portanto, esse programa Luz de Vida foi projetado para que pudesse ser comparado aos pontos cardeais e com todos os 4 elementos, pois estão sempre em conjunto com todas as nuances da criação. Dessa forma, note que Uriel representaria o norte, o ar, e é mais volátil. Gabriel ao oeste, se associando à água e ao pôr do sol. Miguel ao leste, o fogo e ao nascer do sol.
e por fim Rafael se dispondo ao sul e à terra. Em outros vídeos nós vimos que nossos corpos estão dispostos de maneira inteligente em 12 padrões para que possamos ascender na escala evolutiva do espírito dentro dos 7 dias de criação. E para tanto, sendo guiados pela densidade da razão, nós encontramos o primeiro compartimento da cognição, que é um estágio anterior à inteligência. Da mesma maneira, também é possível correlacionar então este saber com este programa de luz. Perceba aqui comigo, o disco dourado Uriel vai se associando então com a emoção, com a vontade e a disposição e o pensar. A gota da vida Gabriel representa a mente intelectiva e constante, a disciplina e o dom de falar. No cascavel alado, Miguel possui a força interna que demonstra a cognição e o ser interior, ressaltando assim o sentir. E o ovo das criações, que tem Rafael como expoente, demarca o grande trabalho interior que estamos buscando, aquela autotransformação e o agir. Veja que podemos extrair com isso a ideia de uma potência que cada espírito possui e a ligação que estes têm com o programa estelar para auxiliar as criaturas tocadas pelo programa adversário à vida. Se com isso conseguimos inferir que se direcionam também aos 12 padrões do corpo humano, nós notaremos também então que se conectam ao livro da vida humana, o espírito e as eras universais. Com isso posto, note que Uriel tem relação com a alma, com a inteligência da luz central do universo e a capacidade de criar, e está relacionado à era de Escorpião. Gabriel vem contemplando os seres vivos de luz, denominados Ser-Vid-Luz, a inteligência da criação, os indivíduos como tal e a era de Aquário. Miguel se contrasta ao coração, a inteligência do espírito, a era de Leão e as essências imortais. E Rafael se associa ao cérebro, com a inteligência da matéria, do corpo e da eternidade, dando ênfase assim na era de Touro. É incrível contemplar este grande oceano de códigos e símbolos, não é mesmo? Isso é necessário como um mecanismo de proteção para blindar a informação de manipulações. E então, por isso, pessoal, eu já peço que vão sublinhando essa ideia de que a pomba representa uma insígnia de restituição das humanidades tocada pelo caos. No próximo vídeo nós iremos dar continuidade sobre o assunto dessa temática, analisando a condição energética que os integrantes de Conlubai possuem, as etapas, os passos, os momentos, os ciclos e também os processos deste programa de vida e restituição, a maneira como eles transmitem suas mensagens e os apoios, como eles têm tentado nos avisar sobre os ataques dos grandes poderes de controle e a maneira como nossas condições de levar a vida estão sendo distorcidas. Deixe o convite então para que você se inscreva no nosso canal, que ative o sininho de notificações, deixando aquele like e também que você acesse o blog dos buscadores. Você também pode nos encontrar no Instagram e no Facebook. Todos os links estão aqui embaixo. Então, pessoal, até a próxima. Buscando respostas, um caminho de mão única. Tchau!